Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigada a todos presentes. E hoje nós temos o prazer aqui em falar um pouquinho sobre o tema, o manejo clínico de feridas infectadas com foco no biofilme. O nosso convidado é o Dr. Marcelo Monteiro Mendes, ele é enfermeiro dermatológico pela Sobenf, é estomaterapeuta pelo Albert Einstein, doutor em biologia de agentes infecciosos e parasitários pela UFPA e é CEO da clínica Cicatripele. Então, seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Fique muito à vontade, dê sua aula. Gostaria de pedir, gente, que todos permaneçam com seus microfones desligados. Qualquer dúvida, qualquer interação que queiram fazer, façam através do chat. Nós sempre nos esforçamos para responder o máximo as perguntas. Aquelas que não conseguirmos responder por aqui, vocês podem nos procurar, vai estar o nosso contato, tem as nossas redes sociais também, ao final eu vou estar colocando para vocês os contatos e as redes sociais, para que vocês possam estar entrando em contato diretamente com a gente, tá bom? Aproveitem bastante e muito obrigada mais uma vez, Marcelo. Fique à vontade. Obrigado, Natália. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Venosan, né, da Lomen Rauscher, para a gente fazer esse bate-papo aqui, né, sobre o manejo clínico de feridas infectadas, o foco no biofilme. Obrigado pela apresentação, obrigado pela participação de todos, né, que estão aqui. E a gente vai fazer um grande bate-papo, né, vamos fazer uma coisa bem descontraída, bem agradável. Eu já atuo no tratamento de feridas há pelo menos 15, 16 anos. Hoje eu tenho uma clínica especializada só no tratamento de feridas, a gente tem lá uma média de 110, 120 pacientes ativos hoje. Já são, nesses quase 16 anos, quase 5 mil feridas tratadas. Mas o nosso maior desafio, na minha opinião, hoje, além de garantir o acesso do paciente, né, do portador de ferida crônica ao tratamento com alta tecnologia, porque, infelizmente, não é uma realidade ainda nossa no Brasil. Eu acho que o segundo maior desafio que a gente enfrenta enquanto profissional enfermeiro que atua diretamente no manejo de feridas, em especial das feridas crônicas, são as feridas infectadas, né? O foco aqui não é a gente discutir o que eu vou usar ou o que eu vou deixar de usar. Normalmente, a maior angústia das pessoas é saber o que eu coloco na ferida, né? Eu sempre costumo dizer que a ferida ela conversa muito com a gente. A ferida ela traz para a gente informações que são muito precisas para que a gente possa decidir o que a gente vai usar, para que a gente possa tomar a conduta correta. Claro que o paciente precisa ser visto como um todo, ele não pode ser visto somente a ferida. Existem fatores outros, externos e internos, que interferem nesse processo de cicatrização, e isso precisa ser levado em consideração. Mas se a gente pensar hoje na atualidade, o que vem sendo amplamente discutido nos congressos, nos simpósios, nas jornadas, a literatura tem surgido muita literatura a respeito disso, muita gente está escrevendo sobre isso, de que maneira a gente vai lidar com essas feridas infectadas. E a partir do momento que se começou a discutir sobre biofilme, eu acredito que esse manejo se tornou mais simples, né? Porque a gente tinha lá alguma coisa que atrapalhava, a gente sabia que alguma coisa fazia essa ferida não evoluir bem, e hoje é muito claro para a gente que isso chama-se biofilme, é o que a gente vai discutir hoje. Fiquem à vontade para perguntar, para interagir através do chat, eu vou me esforçar para responder todas as perguntas, mas no final vai ficar meu contato, podem me mandar e-mail, mandar o WhatsApp, me adicionar nas redes sociais, que a gente pode, então, conversar sobre isso, tá bom? Eu vou pedir para vocês bastante tranquilidade, vai ser um grande bate-papo. Eu já atuo há 16 anos como professor, mas eu digo que a única coisa que eu não sei fazer é dar aula, porque eu acho muito chato dar aula. Eu gosto de bater papo, porque eu acho que a gente aprende mais. Bom, então, se a gente pensar hoje sobre biofilme, né, o que vem a ser esse biofilme, né, que tem sido um grande bicho-papão na nossa vida, de que maneira a gente vai conseguir combater esse biofilme. Mas o biofilme nada mais é do que um conjunto de vários micro-organismos, né, que ficam ali dentro de uma matriz polimérica extracelular,
mas que se atracam, se agarram ali no leito da ferida e dificultam esse processo cicatricial, porque eles não permitem, inclusive, o biofilme não permite, inclusive, que os ativos das coberturas interativas cheguem até o leito da ferida. Ou seja, as coberturas não conseguem entregar para o leito da ferida, de fato, aquilo que ele tem para entregar, né? E esse emaranhado, vamos assim chamar, de micro-organismos que ficam ali incorporados, ancorados, sustentados por essa matriz polimérica extracelular, através de substâncias, faz com que ele crie o seu próprio sistema de defesa, de comunicação, de sobrevivência, de persistência. Ou seja, o biofilme ele é um inimigo, porque ele, primeiro, ele é invisível, né? Ele não gosta de conversar com a gente, não tem acordo com ele, então a gente tem que ir para a guerra mesmo, né? Mas ele tem vida própria, ele tem, sim, ele faz o que ele acha que ele tem que fazer, ele se defende, ele se comunica a hora que ele quer, ele se comunica entre eles, esses micro-organismos batem um papo, são amigos, tomam uma cervejinha juntos, amigos de bar mesmo, e eles se juntam com força total para destruir a gente, né? Para nos impossibilitar a gente de fazer um manejo adequado, né? E esse biofilme ele tem a capacidade de regular o metabolismo, né? Inclusive dentro desse processo mesmo, né? De deposição no leito da ferida, enfim, ou de qualquer outro órgão, enfim, né? Com uma virulência muito alta, né? E o grande problema, existe uma motilidade muito grande também desses agregados micro-organismos que estão lá dentro desse leito. Então, eles acabam percorrendo caminhos meio que tortuosos e a gente tem que estar o tempo todo correndo atrás. Talvez esse seja o nosso problema, né? Que a gente continua correndo atrás. E eu sempre digo que quem corre atrás chega em último, né? O ideal é a gente correr na frente. Então, é iniciar o tratamento, iniciar o manejo antes que a ferida se torne infectada, antes de que a ferida apresente biofilme, né? Se a gente sair na frente, trouxer lá os princípios lá do que a gente estudou, né? De que a prevenção é muito melhor do que qualquer outro tipo de intervenção, mas a gente normalmente só vai atacar o biofilme, só vai se preocupar com o biofilme quando aquela ferida para de cicatrizar, quando ela estagna, quando ela não vai para frente nem para trás, onde a gente reza terço bizantino, vai bater tambor e a bicha não vai para frente. Aí a gente lembra, olha, pode ser aquele tal de biofilme que eu ouvi falar, enfim, como é que eu vou atacar ele? Porque ele tem vida própria, como eu falei, ele tem mecanismos de defesa, esses micro-organismos estão ali se comunicando entre eles, com uma sobrevivência, com persistência, com uma capacidade de virulência muito grande, e eles são mutantes, normalmente, né? A gente está acompanhando, inclusive, aí essa bendita Covid, que não vai para frente nem para trás, porque o vírus está sofrendo várias mutações. Então, esses micro-organismos têm essa capacidade ruim, né? Que testemunham contra a gente. Bom, se a gente pensar como é que se dá essa formação do biofilme, é basicamente a partir de uma deposição mesmo de micro-organismos que dentro de um ambiente que é favorável, né? Normalmente as feridas têm um meio úmido, a umidade, né? O calor, tudo isso é propício, né? Para a deposição disso. Mas esses micro-organismos eles vão sendo atraídos mesmo e eles vão se agregando nas nossas células de proliferação com uma alta capacidade de maturação e fazem com que haja essa criação dessa matriz. E é essa matriz que forma uma espécie de alicerce mesmo, para que ele repouse ali em cima do leito e a gente tenha tanta dificuldade que, às vezes, nem com desbridamento instrumental mecânico a gente consegue remover, né? É necessário a gente, então, lançar a mão de tecnologia, de preferência de substâncias que tenham ação surfactantes muito, muito poderosas, como, por exemplo, o PHMB, que a gente vai falar lá na frente, para garantir que haja remoção, de fato, desprendimento desse biofilme, né, desse filme vivo, digamos assim, para que a gente possa fazer com que as coberturas interajam diretamente no leito da ferida. E ele pode se formar em horas e atingir uma maturidade já nos primeiros 3 dias, né? Então, a gente acha que a ferida começou bonitinha, daqui a pouco ela começa a ficar ali um pouco mais brilhante, um negócio mais meio amarelado, meio translúcido, ali meio opaco, e diz, o que é isso, enfim. Já vi colegas, não, isso aqui é um primeiro epitélio se formando. Eu digo, olha, colega, revê teus conceitos, que o negócio está difícil. Bom, enfim, hoje a gente sabe que 78% das feridas crônicas contém biofilme, né? E ele está presente em todas
as feridas difíceis de cicatrização. Isso é fato. Né? Antigamente ficava tentando se entender, é porque, de repente, o paciente está desproteinizado, isso contribui, interfere para o processo cicatricial? Interfere. Suplementa com proteína esse paciente. Esse paciente está com uma infecção, vamos dar antibiótico. Entra com antibiótico e o negócio não avança, não vai para frente nem para trás. Foi, então, que levou os estudos, né, microbiológicos, vamos assim dizer, do leito da ferida, para que a gente pudesse entender o que tinha aí por trás disso. E foi quando se descobriu né, a história do biofilme, que vem sendo o nosso maior inimigo. E hoje a gente tem, dentro de um consenso, né, atual de 2020, que a gente pode afirmar, sem medo de errar, que esse biofilme está presente, então, em todas essas feridas de difícil cicatrização. Então, gente, sim, você está trabalhando, tem um paciente com uma ferida que você percebe que não vai para frente nem para trás, ou então é aquele paciente que te procura, por exemplo, na minha clínica acontece muito isso, infelizmente a gente ainda é a última opção de escolha, eu queria ser a primeira, mas não é tão simples assim, né? Ele foi com a dona Raimundinha, ela foi no postinho de saúde, o ACS ensinou não sei o quê, o vizinho passava uma pomada, foi com o médico, foi com o Beltrano, com o farmacêutico, não deu certo, vai lá com o especialista, né? Vai lá com o doutor Marcelo, que ele vai resolver o problema. E aí a ferida já chega crônica, de 10, 15, 12, 18. Hoje eu atendi uma paciente, admiti uma paciente hoje com uma lesão de 42 anos. E aí, o que tem nessa ferida? Além de todas essas condutas, milhões erradas ao longo desses tantos anos, biofilme. Então, eu vou ficar pensando em outra estratégia para iniciar o meu tratamento, para iniciar a minha terapêutica. A primeira pergunta que eu tenho que me fazer é como eu vou manejar isso? Né? Se a gente pensar em ferida infectada, a ferida infectada ela tem a sua característica, né, de exudação mais purulenta, de um sangramento atípico, de um retardo no processo cicatricial. Você pode ter a presença de sinais flogísticos que vão te sinalizar ali, né, um aumento de temperatura, uma hiperemia, um exudato mais ácido, né, no sentido de odor, né, aquele odor mais pútrido, enfim, às vezes até um sangramento novo de uma ferida. E aí a gente se preocupa logo com entrar com antibiótico terapia sistêmica. Aí eu vou abrir um parêntese que quem vai fazer isso é o colega médico, tá? O tratamento ele é multifatorial, multiprofissional, multidisciplinar. E aí a gente vamos tentar pensar então em uma antibiótico terapia, mas aí a gente não para conversar com a ferida e entender que essa ferida cronificou muitas das vezes por causa da presença do biofilme. E aí eu continuo tentando fazer a conduta, o manejo disso como? Com solução fisiológica, com água destilada, com água, enfim. Gente, é fato. Isso não tem capacidade de destruir esse biofilme. Né? Então, não adianta a gente ir de encontro à ciência. Né? Existem evidências. Não é para você criar a roda que já existe. Põe a roda para rodar. Resumidamente, é isso. Então, se a gente tem hoje um consenso que me diz que toda ferida crônica de difícil cicatrização, ela tem biofilme, o meu tratamento deve iniciar com o manejo desse biofilme, seja ela uma ferida infectada ou não, né? E aí, se você pensar isso enquanto raciocínio clínico, a probabilidade de você acertar na sua conduta, e pode ser que você nem precise lançar a mão de outras terapias, por exemplo, com o uso de prata, né? Não que a prata não seja satisfatória para quebrar biofilme, mas a gente sabe que hoje o consenso mundial para o uso da prata ele tem várias, né, particularidades. A gente tem que pisar no freio, né, com o uso da prata, não que ela não seja viável, até porque a gente sabe que a prata ela age por 3 mecanismos para a ação bactericida, né, ou antibiótica dela. Primeiro, ela pode agir diretamente no citocromo, desculpem, e impedindo a cadeia respiratória, consequentemente, então, a bactéria vai morrer. Ela pode se ligar ao DNA da bactéria, ou então ela pode fazer uma quebra, uma lise mesmo, né, propriamente dita na parede celular.
Então, assim, por cargas, né, atração de cargas, interação iônica. Se a gente pensar que a prata vai atuar diretamente na bactéria que está, ou no micro-organismo que está produzindo o quadro infeccioso, será que, de fato, a gente não tem hoje um estudo mais sólido, enfim, o próprio consenso que traga? Ela consegue, por si só, conseguir remover. A prata não tem essa ação surfactante, como o PHNB, o próprio surfactante F68, enfim. Então, e também não adianta eu querer dar prata para uma lesão que está infectada, ou pensar num dialquil-carbamoil, que é um antimicrobiano fantástico, né, que vem sendo amplamente discutido hoje também, que é o DAC. Mas como é que eu vou fazer essa substância ativa dessa cobertura chegar no leito da ferida, conseguir atravessar uma matriz polimérica pesada de vida própria chamada biofilme? Então, eu preciso primeiro remover esse biofilme, né? A minha experiência, além de clínica, né, cotidiana, me mostra que eu consegui mudar, né, os meus resultados, eu consegui entregar com maior efetividade, consequentemente com maior eficácia, os resultados para o meu paciente que buscavam um atendimento na minha clínica, angustiados com uma ferida crônica, a partir do momento que a gente introduziu o manejo clínico do biofilme, né? E aí a gente, de maneira já precoce, de maneira profilática, inclusive, a gente conseguiu reduzir, eu vou dizer, claro que aqui de maneira muito empírica, mas em pelo menos 50% a evolução para quadros infecciosos nas nossas lesões, né? Então, a gente tem que pensar muito bem sobre de que maneira a gente vai trabalhar com isso. Bom, eles podem ser localizados, esse biofilme, na camada mais superficial, também em camadas mais profundas do tecido, né? Hoje, a gente tem aí vários estudos. Esse estudo aí que foi colocado mostra que vários pacientes com feridas crônicas, quando foram estudados, foi identificado a presença do biofilme, e eu falei para vocês, o biofilme ele pode, inclusive, estar em corpos estranhos, né? Ou próteses, órteses, por exemplo, paciente que vai receber um marca-passo, paciente que vai receber, sei lá, um stent, ele pode ter biofilme lá também. Então, a gente pensa em biofilme só em ferida, mas ele pode estar em outros lugares. E aí, esses pacientes, quando estudados nessas feridas crônicas, eles vão ter pseudomonas e Staphylo aureus. Isso é o que a gente mais encontra, comumente a gente mais encontra em feridas infectadas, tá? Mas você tem hoje feridas com bactérias, né, com micro-organismos antes não vistos, né? E hoje a gente tem os estudos muito mais voltados para a questão das infecções bacterianas, mas eu tenho tido aí umas lutas árduas e às vezes perco, diga-se de passagem, quando eu insisto em não manejar da maneira mais correta, quando eu tenho infecção fúngica. Fungo é um bicho difícil de matar, viu? É um bicho raivoso, pior que bactéria. Então, ainda bem que a gente tem outras terapias, né? Terapia fotodinâmica, por exemplo, laser é muito legal para a gente combater fungo. Mas se a gente pensar, olha aí o perfil das bactérias que estão convivendo, né? Repousando no leito da minha ferida, né? E aí, é importante eu ficar mudando essa microflora o tempo todo, né? Sabendo que esses micro-organismos têm alta capacidade de mutação, ou é importante eu somente garantir que eles não se alicercem no leito da ferida produzindo esse biofilme? Pode ser que uma hora eles se tornem até amigos dessa lesão, né? Por isso, então, a história do curativo limpo, sob técnica asséptica, amplamente discutido, enfim. Se a ferida é crônica, não compete a mim mudar esse perfil da microflora dessa lesão, né? Então, a gente tem que refletir sobre isso. E aí, claro que isso vai interferir diretamente na capacidade que a gente tem do nosso sistema imunológico de eliminar isso, né? A gente tem lá os nossos leucócitos que vão fazer isso, mas será que eles vão conseguir? Enfim, e aí, de que maneira a gente vai poder identificar esse biofilme? Honestamente, não tem como visualizar biofilme, tá? Ele é microscópico, né? Macroscopicamente, existem algumas características na lesão que sugerem biofilme, mas eu não posso afirmar para vocês que aquilo é biofilme, tá legal? Eu já vi muito colega dizer, eu vou fazer aqui um desbridamento, me dá aí uma cureta, uma lâmina de bisturi que eu vou desbridar aqui esse biofilme.
Pode ser que naquilo ali que ele esteja removendo exista biofilme, mas eu não posso dizer que aquilo é o biofilme, ok? Mas a ferida ela fica mais brilhante, ela vai ficando mais opaca, com uma espécie mesmo de um filme mais translúcido que vai repousar, né? Meio amarelado, enfim, que pode ficar ali no leito da ferida, né? Ou seja, como eu falei, ele não pode ser visualizado diretamente no leito da ferida, mas se a gente fizer suave biópsia é suficiente, né? Ou até uma microscopia eletrônica de varredura, que seria o nosso sonho, né? Que é muito caro, enfim, fazer a identificação desse biofilme é possível, tá? Macroscopicamente, como eu falei, não é possível, tá bom? SUAB, a gente abre um parêntese, porque a gente sabe que tem vários estudos que mostram de que pode ter muitos falsos negativos e falso positivo. Hoje, o mais fidedigno são as biópsias mesmo, tá bom? Que, diga-se de passagem, o enfermeiro não pode fazer. É bom abrir esse parênteses, tá? Tem uma briga lá na Câmara Técnica do COFEN, a gente está brigando, enfim, para ver se a gente consegue colocar isso na próxima resolução do Conselho Federal de Enfermagem, uma atualização, mas a gente ainda não conseguiu, tá bom? Enfim, e aí para identificar esse biofilme, você tem aí, como eu falei, algumas coisas. Aumenta o exudato, muda o perfil, muda a umidade, aparecem sinais, né, de crônicos de inflamação, eritema, enfim, alguns outros sinais secundários de infecção, sangramento atípico, o paciente pode alterar, inclusive, sistemicamente, começa a ter mal-estar, começa a ter indisposição, enfim, mas não dá mesmo, tá? Mas uma coisa que é muito legal da gente entender que pode ser, de fato, um biofilme que esteja atrapalhando, quando mesmo com antibiótico terapia sistêmica, esse paciente não muda o perfil da lesão. Ou seja, mostra que o antibiótico ele vai matar a bactéria, mas não aquela que está ancorada no biofilme. Ele não consegue fazer isso. A remoção de biofilme, gente, ela é mecânica, ok? Ou ela é por surfactação. É isso, resumidamente. Tá? Então, o paciente já fez antibiótico, não vai nem para frente nem para trás, já mudei, estou fazendo prato, estou fazendo isso, já fiz aquilo. É biofilme, gente. Se você não manusear o biofilme, a ferida não vai melhorar, tá? E ela vai se tornar aquela ferida crônica, com características de infecção, e aí pode ser que até uma cultura dessa lesão, uma biópsia dê negativa, né? Ela tem todas as características de ferida infectada com uma biópsia negativa. Marcelo, como isso? Biofilme. É fato, ok? Então, tá aí. Falha no tratamento de antibióticos, enfim, só traduzindo o slide anterior, tá bom? O biofilme, ele, além de inibir o processo de cicatrização, né, ele proporciona a invasão de mais micro-organismos por causa da virulência dele, por causa da magnitude dele, e nessa ancoragem eles ficam ali, formam como se fosse um baile funk mesmo, sabe? Gente, ele vai chamando quem está repousando por ali, quem está aparecendo, ele vai chamando para dançar, para rebolar o popozão junto com ele, vai se ancorando e fazendo esse biofilme se tornar cada vez mais sólido, cada vez mais ancorado, cada vez mais forte, né? Ele proporciona ambiente úmido, a gente sabe disso, mas precisamos ter um controle desse excesso de umidade. O que é pior de tudo é que o biofilme diminui a imunidade no local. Os nossos leucócitos, macrófagos, eles vão perdendo a capacidade de varredura fagocitária, fazendo com que seja depositado, esquecido ali no leito da ferida, um monte de metaloproteinases que vão fazer a cicatrização, de fato, parar, literalmente, congelar. E aí, se a gente pensar numa lesão ulcerada, por exemplo, né, eles retardam esse processo cicatricial, primeiro, porque eles mantêm essa ferida eternamente numa atividade inflamatória, e se a gente pensar nas fases de processo de cicatrização, a gente sabe que a primeira delas é a inflamatória. E se eu não saio da inflamatória, eu não consigo chegar nas demais, na proliferativa, na de maturação e remodelação. Ou seja, eu estou inflamado o tempo todo, né? E aí, enquanto eu não mudar esse perfil, eu não vou sair dessa fase inflamatória, né? Consequentemente, eu não chego no tecido de granulação e não vou ter células epiteliais migrando para ali, os fatores de crescimento todos inibidos, um monte de interleucina 8, interleucina 6, fazendo miséria no leito da ferida, e aí a gente fazendo uso de até coberturas
que tem uma certa ação anti-inflamatória, fazendo até uso de laser, de infravermelho, que tem um poder anti-inflamatório, mas limitado, ok? É limitado, ele não vai fazer milagre, né? Eu já assisti, sou laser terapeuta, uso o laser, mas não dá para dizer para o paciente que o laser é a solução de todos os problemas, porque ele não é, temos que ter cuidado com isso. E aí, o que a gente tem hoje sobre os consensos, né? O que falam esses consensos para, então, combater esse biofilme, para destruir esse biofilme, fazer com que, de fato, ele deixe de ser uma pedra no nosso sapato, né? Hoje, a gente tem dos guidelines para identificação desse biofilme, né, nessas feridas de difícil cicatrização, crônicas de difícil cicatrização. Se a gente for ler isso, vários artigos, enfim, de 2000 a gente tem coisa de 2012 para cá, acho que o ano que teve um boom assim do biofilme foi de 2015 para cá, mas por isso que a indústria está aí, né, correndo para lançar cada vez mais produtos à base de PHMB, que a gente vai falar lá na frente, enfim. Mas o que a gente tem hoje, né? Basicamente, são substâncias que têm a capacidade de romper de maneira surfactada esse biofilme, né? Mecanicamente falando, com um estouro, uma grande explosão e trazendo ele para fora, desprendendo ele, né? Quebrando essa matriz. Claro que, antes de eu chegar à conclusão, né? Porque primeiro que a gente não tem como ver a olho nude, que de fato eu tenho biofilme no leito da ferida, existe todo um trabalho de avaliação, primeiro do paciente, como eu já falei, né? De todas as comorbidades, condição clínica, condição inclusive social, né? Infelizmente, algumas coberturas que têm, né, substâncias surfactantes para destruir esse biofilme, elas ainda têm um preço, né, ingrato para o paciente, né? Eu acabei de escrever um trabalho sobre incidência de prevalência e incidência de dermatites em periferidas, pele periferida, e aí, quando eu fui fazer a caracterização da amostra, 82% da amostra eram de pacientes que têm como renda até um salário mínimo. Então, enfim, né? Serviço público no Brasil, eu prefiro não comentar, né? Eu deixo, enfim, pelo menos aqui na minha realidade, no Pará, é muito, muito, muito incipiente. Mas a gente precisa entender também que é necessário avaliar a ferida. Então, tem vários algoritmos, a gente traz aí o Timers, né, que é um algoritmo mais utilizado, onde a gente vai avaliar tecido, presença ou não de infecção e inflamação, como é que está a questão da umidade, como é que está... Enfim, o Timers ele é um algoritmo completão que dá para a gente nortear uma avaliação mais precisa e garantir que a gente vai ter uma conduta clinicamente mais acertada. Bom, e aí se a gente pensar quais são os principais componentes que a gente precisa combater, né, ou que a gente precisa fazer dentro desse manejo para essas feridas infectadas, além de mudar ou eliminar completamente essa flora microbiana que está causando esse processo infeccioso, eu preciso garantir que essa ferida seja limpa de forma adequada. E, para fazer isso, eu tenho que fazer um bom desbridamento, né? Um desbridamento de fato eficaz. Ou seja, garantir que a gente vai ter, como é que eu posso dizer para vocês, um preparo adequado do leito da ferida para receber essa cobertura, como eu falei lá atrás. E se eu pensar em desbridamento eficaz, hoje, se eu pensar em limpeza eficaz da ferida, não dá para falar disso sem falar em remoção de biofilme, né? É impossível. E aí, esse desbridamento eficaz associado com uma terapia antimicrobiana que tenha a capacidade de atuar com ação antimicrobiana é o ideal para a gente manejar de forma correta clinicamente essas feridas infectadas e combatendo, consequentemente, esse biofilme. E aí, claro, que na hora que eu pensar nisso, eu não devo pensar somente no que eu vou... como é que eu posso dizer para vocês? Do que eu vou aplicar diretamente no leito da ferida, mas eu preciso limpar essa ferida para receber essa cobertura e já tenho que pensar na prevenção desse biofilme logo nas primeiras 24 horas que eu for manejar isso. E aí garantir que esse leito da ferida esteja o tempo todo limpo, visivelmente limpo, né? Sem sujidade, sem
corpo estranho, sem detritos, sem resíduos, até de outras coberturas que possam estar ali impregnadas, ok? Para a conduta antimicrobiana, a gente pode pensar nos antissépticos, né? Tem alguns que são bem eficazes, né? Após, claro, que a ruptura do biofilme, e pensar que eu tenho que usar um que tenha menor resistência e risco de infecção. Eu, particularmente, hoje tenho usado bem menos prata por causa desse risco, né? Cada vez mais de resistência, né? E outras complicações que a gente possa ter, né? Argirose, argiria, hoje numa quantidade bem menor, claro, mas a gente continua tendo, tá? Então, se a gente pensar de uma maneira mais preventiva, garantir que eu não vá ter surpresas de biofilme ao longo do meu tratamento, nos primeiros 4 dias, a gente fazer uma ação desbridante mais agressiva, né? Para garantir que a gente vai ter aí um leito o tempo todo não propício, não viável, né? Para o biofilme aparecer, vamos assim dizer, né? Enfim, desculpem, bati aqui sem querer. E aí depois a gente vai garantir que nas primeiras 4 semanas eu vou ter controle de processos de inflamação, mas ainda manter a minha capacidade de debridamento, e aí a gente pode lançar a mão do método autolítico, e eu vou fazer isso automaticamente se eu tiver o leito úmido da ferida, né? E claro que manejar e ter controle de qualquer outros fatores para garantir que eu tenha um cuidado amplificado, né? Um cuidado plus, digamos assim, né? E garantir que a minha terapia vai executar ou vai entregar para a ferida de fato aquilo que ela se propõe a entregar. E aí a gente tem vários consensos, como eu já falei para vocês, né? Até de como higienizar a ferida. E hoje o biofilme ele é tratado desde o início, né? Para garantir que eu tenha uma cicatrização fisiológica, vamos assim dizer, né? Normal, dentro do curso normal. Ele tem que ser discutido desde a hora que eu vou pensar na limpeza, na hora que eu vou desbridar, na hora que eu não preciso mais limpar e desbridar, eu só tenho que pensar em remodelação, em garantir que essa ferida vai evoluir bem, porque qualquer besteirinha, enquanto tiver solução de continuidade, ele pode vir a depositar, e pensar nisso também na hora que eu pensar no próprio curativo, na hora de executar o curativo e que curativo eu vou utilizar, né? E aí, para combater o biofilme, o que a gente pode utilizar, né? A gente pode utilizar hoje, né, a Venosan, junto com a Lohmann Hauscher, trazem para o mercado, já disponibilizam para o mercado uma tecnologia que eu fui apresentado, infelizmente, e aí já abro aqui um parêntese, hashtag fica a dica, o Dr. Marcelo está extremamente ansioso para utilizar, ele poderia ser agraciado com uma amostra para ele fazer um teste lá na clínica dele, que é o Debrisoft Pad. Mas eu fui ler, as meninas me apresentaram e eu já fui ler alguns trabalhos, discuti com alguns colegas já sobre essas experiências com o uso do Debrisoft Pad para o desbridamento rápido, seguro e eficaz de ferida. Gente, como eu falei para vocês, eu não usei ainda, né? Mas tudo que eu recebi de relatos e tudo que me mostraram de resultados, é impossível não usar Debrisoft Pad. Ele já entrou, inclusive, no protocolo da Cicatripad, tá, meninas? Não se preocupe que em breve a gente vai estar fazendo a aquisição. Ele nada mais é do que uma almofada de monofilamentos utilizado para fazer desbridamento de feridas, e um desbridamento eficaz porque ele não agride o leito da ferida, né? A composição basicamente são monofilamentos de poliéster e ele vai fazer isso de maneira monofilamentar, garantindo que esses monofilamentos tenham uma varredura homogênea no leito da ferida e, ao mesmo tempo, heterogênea quando eu tenho uma ferida que é irregular, né? Só para vocês terem uma ideia, olha o que eles trazem aí, algo em torno de 18 milhões, né, de filamentos, microfilamentos, né, na versão 10x10, na apresentação 13x20, algo em torno de 46 milhões.
é como se eu tivesse uma escovinha, né, de 18 milhões de cerdas e uma de 46 milhões de cerdas para eu escovar os meus dentes. É isso, resumidamente. Mas não é isso, né? Se a gente fosse contar quantas cerdas tem numa escova de dente, não vai chegar nem a 1.000, que dirá milhões, né? Então, gente, não produz atrito, né? Enfim, então, não produz sangramento. Claro que depende também da mão do abençoado, né, que vai utilizar, porque também ele tem que entender que não é uma escovinha, é uma almofada de monofilamentos que vai trabalhar, né, você só vai precisar ali deslizar ela no leito da ferida, não precisa ficar fazendo grandes coisas absurdas, né? E aí ela vai fazer um grande desbridamento mecânico, removendo esfacelo, corpos estranhos, excesso de oxidação, biofilme, ela consegue remover o biofilme, de maneira mecânica. Lembra que eu falei para vocês que o biofilme a gente remove de maneira mecânica ou através de sulfactação, né? Hiperceratose, enfim, hoje eu senti falta dele, viu? Eu peguei uma paciente lá que está com bota, fez uma dermatite, enfim, cheia de hiperceratose, um monte de resto, resíduos de pomada. Eu digo, um Debrisoft Pad aqui caberia bem, mas enfim. Aqui tem um videozinho, né? Uma animação mostrando como é que se faz. Então, essas fibras monofilamentares, elas vão, através desses movimentos circulares que são realizados lá no leito da ferida, ela consegue remover esses detritos e qualquer tipo de material necrótico que esteja repousando sobre o leito da ferida, e ele atrai, ela puxa isso. Na hora que faz esse movimento circular, eu tenho aí a física, né? De maneira centrípeta, ela traz esses detritos para a almofada e segura eles dentro da almofada, dentro dessa textura. Afinal, são milhões, milhões, milhões de microfilamentos que vão aprisionar esses detritos lá dentro, né? Inclusive, aqui tem uma referência de um artigo, né, que foi publicado no Jornal de Enfermagem da Inglaterra, ok? Modo de uso é muito simples, você vai só abrir, né? É como se fosse. Eu até falei com minhas enfermeiras, digo, deve ser muito semelhante àquelas embalagens daquelas escovinhas de clorexidina, né? Que a gente utiliza em centro cirúrgico, enfim. Você vai abrir a embalagem, ela é estéreo, né? Umedecer um pouquinho, né? Com água destilada, soro fisiológico, enfim. Na minha clínica vai ser com PHMB, vocês podem ter certeza, porque é protocolo. E vai limpar de maneira bem suave a superfície da lesão, né? Não deve espremer ele, né? Se necessário, tu podes até fazer uma limpeza da pele periferida, perilesional, ali com outro Debisoft complementado. Eu arriscaria dizer que não seria tão necessário, né? Mas se na área perilesão você tiver ali um monte de detrito, né, hiperceratose, até aquelas pelezinhas ali esmaceradas, ele vai conseguir remover, né? E depois descartar, ele é de uso único, tá, gente? Nada de reaproveitar, pelo amor de Deus. Enfim, aqui tem uma foto, né? Essa foto não é minha, tá, gente? Enfim, mas mostrando, né, o antes e depois. Então, vocês conseguem visualizar aqui as margens da lesão cheias de restos, de resíduos, hiperceratose, tá vendo? E aqui na foto embaixo já praticamente 100% removido, né? É importante ressaltar que ele não produz sangramento, tá? Ao menos se a mão do abençoado for pesada, enfim. Aqui uma outra foto também, antes e depois. Isso aqui é uma única aplicação, tá, gente? É só uma única aplicação. Peguei essa perna, limpei, depois que eu acabei de limpar, já ficou assim, ok? Minutinhos depois. Parece mágica, né? Mas é mágica mesmo que ele faz, quase isso. Eu digo que não é mágica, é tecnologia, né? Enfim, ainda bem que a tecnologia está a nosso favor, né? Graças a Deus. Estou só abaixando aqui porque eu estou olhando para o meu tempo. Aqui mais um exemplo, né, da aplicação dele na prática. Aqui o antes e aqui o depois, né? Parece mágica, literalmente, né? Porque a foto de cima cheio de esfacelo, exudação, enfim, e a foto de baixo não tem mais, né? Claro que isso aqui deve estar bem úmidozinho, enfim, né? Mas você percebe que é de imediato, né, o resultado. Então, aquilo que você fica lá com lâmina de bisturi,
com tesoura, tem medo, o paciente tem medo, né? Você pega uma lâmina de bisturi, uma tesoura, ele já acha que você vai cortar ele. Não, olha, eu vou desbridar o senhor com uma almofada, que vai, inclusive, lhe massagear a sua ferida, ativar a circulação do leito da ferida, né? Consequentemente, melhorar a oxigenação. Esses são os benefícios adjuvantes, vamos assim dizer, tá? Que eu já estou deduzindo da minha cabeça. Não que a Lohmann e Rauscher afirmem isso, mas eu estou deduzindo isso. Aqui mais um exemplo, né? Cheio de resíduos aí, né? Um monte de debris, um monte de ceratose, velharia, tudo que não presta. Olha aí depois, né? É um negócio assustador, né? Eu já quero só ele para minha clínica. Enfim. Aqui mais um exemplo, né? Dele no uso na prática. Gente, mais uma vez ressaltando, é numa única aplicação, tá bom? Numa única aplicação mesmo. Eu já estou apaixonado por ele. Olha aí, gente. Pense, a gente tem medo, às vezes, de remover, né? Essas ceratoses. Hoje eu fiz uma dessa aí, estava um pouquinho pior. E aí fiquei lá, coloca de molho, num emoliente, à base de decreína, sei lá, enfim. E aí espera 20, 30 minutinhos. Quem faz podiatria, a gente aprende na podiatria que a gente tem que deixar de molho lá e passa aquele papel filme, né? Se falar nisso, meninas da Venusan, hashtag fica a dica, comece a visitar os podiatras, né? Que eu acho que ele vai... Olha aí esse exemplo, incrível, né? Ele remove todinho esse resto, essas velharias aí de ceratose, isso daí é resto de óleo, pomada, é tudo que não presta, provavelmente isso daí tem, claro, uma micose associada, né? Uma dermatite fúngica, e ele faz essa remoção. Enfim, hoje ele fez falta para mim, né? Fiz essa remoção com gase mesmo, o que estava mais aderido a gente vai raspando o zinho com o bisturi e tal. Enfim, Debrisoft não estava lá. Ainda se a gente pensar nesse combate de biofilme, pensando que eu quero manejar clinicamente essa ferida que está infectada, que eu não consigo mudar a microflora dela, provavelmente porque o agente antimicrobiano que eu estou utilizando não está conseguindo chegar no leito da ferida, porque eu tenho biofilme, o que eu vou utilizar, então, para ação antimicrobiana? Suprasorb X PHNB, né, que é um curativo antimicrobiano, que tem uma tecnologia que é exclusiva da Lohmann e Rauscher, que é uma tecnologia chamada de hidrobalance, e ela o próprio nome já sugere, né, é um balanço, né, da quantidade de água, né, porque vocês poderiam pensar, ela é como se fosse uma placa de hidrogel, de gel de PHNB, como se fosse isso. Ele é um apósito mesmo, ele é né, que você vai repousar no leito da ferida. Poxa, mas ele é um gel, uma coisa meio gelatinosa, meio... Tem água aqui, ele vai fazer minha ferida ficar encharcada, vai fazer a minha ferida ficar ainda mais úmida. Não. Essa tecnologia hidrobalance, ela faz justamente isso. Ela faz esse controle, ela dá umidade na quantidade ideal. E tem PHNB, né? PHNB, polihexanida, que vai fazer a quebra do biofilme através de uma ação surfactante, né? Como é que ele age? Ele age basicamente fazendo com que a quantidade de água de PHMB que vai ser depositado no leito da ferida vai fazer com que as bactérias e todos os micro-organismos que repousam ali no leito da ferida, compondo aquela matriz, né, polimérica, extracelular, que está ali com vários micro-organismos, né, entrelaçados, ancorados, que é o biofilme, a PHNB ele quebra isso através de uma ação surfactante e faz com que essa água, né, esse líquido que é repousado ali, faça uma espécie de limpeza e expulsa esse biofilme do leito da ferida. É isso que ele faz. Gente, eu estou explicando de uma maneira bem, no português bem claro, tá? No popularzão, para ficar mais claro de entender, tá bom? Tentando fazer aqui umas metáforas para ficar claro de entender. Ele é composto de celulose, né, de 3 a 5%, 95 a 97% é água, e tem algo em torno de PHNB na concentração de 0,3. Normalmente, o PHNB que a gente encontra no mercado, na forma de solução, é na concentração de 0,1, tá? Então, eu posso dizer que o PHNB do Suprasorb X, PHNB, ele tem 3 vezes mais a ação surfactante do PHNB do que as soluções, tá?
Então, a gente já está 3 vezes mais vantajoso, vamos assim dizer, né? Então, ele é utilizado para feridas infectadas ou potencialmente contaminadas, né? Tecidos que tenham presença de granulação e que tenham presença de esfacelo, até ali uma moderada quantidade de exudação, tá? Essas são as indicações, né? Se também for uma ferida altamente exudativa, não dá para usar, né? Eu tenho que fazer uma que tenha uma capacidade de absorção maior para controle dessa umidade, pensando lá no M do Timers, tá bom? E aí a gente faz isso com uma outra cobertura, né? Então, até uma moderada quantidade de exudação ainda dá para usar o SupraSorb X-PHNB, ok? Enfim, quando uma das principais vantagens que eu vejo dele é a conformação dele em locais de maior dificuldade, porque ele é como se fosse um gel em placa, né? Como se fosse uma espécie de um apósito mesmo, né? E ele é bem maleável, então ele adere, ele vai repousando, ele vai se moldando no leito da ferida, independente da área. Ele não adere na ferida, né? Causa uma sensação agradável e calmante, e ele minimiza a dor, porque como ele produz uma umidade ideal, as terminações nervosas livres ficam todas hidratadas, consequentemente eu não tenho dor, tá bom? Ou diminui pelo menos a dor, né? Então ele faz tudo isso aí, ok? O que seria então essa tecnologia, né? Hydrobalance aí que eu falei, né? É a capacidade de remover o excesso de umidade da ferida sem deixar ela seca, tá? E para a ferida que está seca, ele vai dar a água que ela precisa, ok? Sem deixar ela encharcada demais. Então, essa tecnologia é o uso racional e preciso da quantidade de água que a ferida precisa. Esse é um conceito meu, tá? Não é da Venosan. Mas eu cheguei à conclusão que é isso, né? É o uso racional da quantidade ideal de água que a ferida precisa, né? Para a ferida que está seca, ele vai dar a quantidade ideal, e para que está úmida demais, ele vai remover a quantidade que ele precisa remover, né? Claro, abrindo um parêntese, altamente exudativa, né? Não queiram que ele faça milagre, porque ele não vai fazer. A tecnologia não se propõe para isso, não se propõe a isso. Então, permite que a ferida permaneça com umidade ideal para cicatrização. Lembrem que umidade ideal é condição sine qua non para a ferida cicatrizar. Gente, se a umidade não for ideal, a ferida vai cronificar. Alguns exemplos aqui, né, de aplicação. Esse aqui foi uma queimadura de 2º grau por escaldadura. Gente, essas fotos não são minhas, tá? Agradecendo a queridíssima Rafaela, que foi ela quem forneceu essas fotos, né, para a aula, tá? Mas aqui tá vendo uma criança que teve uma queimadura por escaldadura, foi aplicado em 5 dias, na primeira troca do curativo, gente. Olha como estava a lesão do paciente. Sem contar o conforto, né? Porque ele está ali dando água, dando umidade, ele está mantendo a temperatura ali mais agradável, né? Enfim, então é inquestionável, ok? Não sei se ela está conosco, mas depois ela vai se manifestar. Uma amiga de todo o coração, Juliana, lá de Floripa, que fez a pós comigo lá no Einstein. Foi essa daí que eu coloquei, que eu te sugeri usar, viu, amiga? Enfim, só um parênteses. Aqui mais um outro exemplo, né, desse curativo antimicrobiano com a base de PHNB, né? Aqui também numa primeira troca, né, uma queimadura também por escaldadura, ok? E aí, vocês poderiam me perguntar, será que isso funciona mesmo, de fato, a associação desse Debrisoft Pad com esse SupraSorb X-PHNB é capaz né, de controlar processo infeccioso, é capaz de remover biofilme? No início da aula, eu falei para vocês, no nosso bate-papo, biofilme se remove mecanicamente ou por ação surfactante. O Debrisoft Pad, ele faz a ação mecânica e o PHNB a ação surfactante. Somou os dois, não tem como dar errado, né? Mas existem evidências científicas no tratamento de pacientes de úlceras que usaram, né, o debridamento fazendo associação da almofada de monofilamento e associação com PHNB,
onde 43% desses pacientes tiveram a cicatrização num período de 1 a 3 meses depois do uso dessa almofada de biofilamentos associado com o PHNB, né? Então, gente, tem aí evidência científica, né? Contra a evidência, não há o que temer, né? Sem evidência não é ciência, não se esqueçam disso, tá bom? Aqui, então, uma associação, né? Uma lesão foi desbridada inicialmente com o Debrisoft PED, e foi aplicado o Suprasorb XPHNB, vocês percebem a evolução da ferida em 10 dias, né? E o paciente era diabético, hipertenso, né? Fazendo diálise, caquético, ou seja, desproteinizado, né? 28 trocas de curativo sem evolução, uma lesão por trauma no membro inferior esquerdo, e olha aí o que deu, né? Apenas 10 dias, como evoluiu, né? Então, assim, gente, é evidência, né? Tá aí aqui a gente está matando a cobra, mostrando o pau e ainda mostrando a cobra morta. Ou seja, a evidência está aí. Se você quiser questionar com a evidência, eu não questiono, não invento a roda porque ela já existe, eu ponho ela para rodar a meu favor, diga-se de passagem. Aqui mais um caso, né? Que foi a associação, né? Também em 7 dias vocês veem o quanto a ferida evoluiu, né? Era uma insuficiência venosa crônica, tá? Uma úlcera venosa em maleolo posterior esquerdo, 91% das úlceras são maleolares, né? A gente sabe disso. Então, foi associado o Debrisoft PED com o Suprasorb XPHNB. Na prática, foi isso que a gente teve de resultado, ok? Então, podemos utilizar isso para combater o biofilme? Podemos. Mas a ferida continua com aquele aspecto de infecção, tem o exudato purulento, tem odor, né? Tem ali aqueles sinais flogísticos, um monte de interleucina, metaloproteinase dando na canela, atrapalhando o nosso trabalho. Existe alguma outra coisa que a gente pode utilizar? Podemos lançar a mão da prata, né? E a Venosan, junto com a Lohmann e Rauscher, trazem para o mercado o Suprasorb A, né, mais AG, que é o alginato, né, com prata. Eu gosto muito de alginato, ele é uma derivado de algas, né, marinhas, tem uma boa ação hemostática, se a gente pensar que a ferida infectada pode ter um sangramento atípico, né, atípico, então eu gosto bastante. E a prata, que vai fazer aquela ação antimicrobiana, ou quebrando a parede, né, ou fazendo ligação no citocromo, ligação no DNA da bactéria, né? Então, basicamente, ele é composto de fibras de alginato e 1,5% de prata iônica, indicado para essas lesões infectadas ou criticamente colonizadas, que tenham moderado a alto grau de exudação. E aí, se a gente tem lá atrás um que eu não consigo controlar porque ela está com muita exudação, então eu posso lançar a mão aqui do Suprasorb AG para garantir uma ferida mais exudativa, né? Para feridas sangrantes, como eu falei, por causa da ação hemostática do alginato de cálcio, e para feridas cavitárias, já que eu tenho que preencher esses espaços, uma vez que, se eu não preencher o espaço, a ferida não cicatriza, né? Qual é o mecanismo, então? Em contato com a secreção ou com o exudato da lesão, vai formar um gel, esse gel tem a capacidade de favorecer a umidade, porque ele tem a água, né? Enfim, e essa prata vai agir de maneira a destruir esses micro-organismos que estão presentes nessa lesão, ou, né, por atração iônica, quebrando a parede celular, ou se ligando ao citocromo, ou agindo no DNA, mesmo impedindo a proliferação celular. A periodicidade de troca, como toda e qualquer cobertura, é de até 7 dias. Isso no Brasil, tá, gente? Porque a Anvisa só permite que a gente registre por até 7 dias. O período máximo de troca. Isso é uma questão aqui no Brasil. Mas existem já lugares aí fora do Brasil que, por exemplo, as malhas de prata, elas podem permanecer por até 21 dias. Aqui, então, a gente primeiro fez um desbridamento mecânico com o Debrisoft PED e, como era uma lesão que estava mais exudativa, provavelmente um paciente com artrite reumatoide, úlcera venosa bilateral, né? As úlceras venosas, elas têm um linfedema, né? Um extravasamento de linfa bem importante, então é necessário associar aí, claro, uma cobertura que tenha uma capacidade de absorção um pouquinho maior. Então, foi associado o Suprasorb AG, tá bom? Aqui também um outro caso, né?
Na verdade, acho que é o aqui, desculpa, é o outro paciente, outro lado da lesão, né, do membro, aliás. Enfim, o que que a gente tem hoje, então, para concluir, né? De que o biofilme ele é um grande inimigo, um grande vilão, que precisa ser combatido, e ele contribui amplamente para o surgimento de infecções crônicas e persistentes nessas lesões. Consequentemente, isso vai levar a um atraso no processo cicatricial. Então, tudo aquilo que a gente oferece para o nosso paciente em termos de efetividade, para garantir que a gente possa ter redução no tempo de cicatrização, redução no custo, redução no sofrimento, reinserir esse paciente, devolver ele para a sociedade, porque uma ferida crônica dói, uma ferida crônica ela tem mau cheiro, né? Ela exclui socialmente, né? Ela destrói a autoimagem do paciente, consequentemente a autoestima. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa levar em consideração. Então, combater esse biofilme logo no início, desde o momento da limpeza, né, para garantir que ele não vai ter uma deposição desses micro-organismos para produzir aquele conglomerado dentro daquela matriz polimérica extracelular. Pensar que eu posso fazer e devo fazer desbridamento, o que está morto, gente, tem que ser jogado fora, tem que ser removido, porque senão a nossa ferida entende aquilo como um corpo estranho, responde com uma resposta inflamatória, consequentemente, ela vai ficar empacada na fase inflamatória do processo cicatricial, e aí eu tenho uma cicatrização patológica e não fisiológica. E pensar, claro, que se eu tenho uma infecção de natureza crônica, eu tenho que lançar mão, sim, de ações antimicrobianas tópicas, né, e sistêmicas, quando necessárias, e aí a gente vai pedir para o nosso colega médico estar prescrevendo essa antibiótico terapia sistêmica, para garantir que eu possa, então, ter o manejo adequado de feridas infectadas, muitas das vezes em função desse biofilme que contribuiu para o surgimento dessa infecção crônica, para que a gente possa ter um sucesso no nosso tratamento e entregar o nosso melhor sempre para o paciente, e quase sempre aquilo que ele veio buscar de você, que é a cicatrização mais rápida. A gente sabe que esse biofilme, uma vez que ele tem os níveis deles diminuídos no leito da ferida, a gente diminui essa resposta inflamatória e a atividade dessas proteases, consequentemente eu produzo tecidos de granulação e migração de células epiteliais, em especial porque é dispensado no leito da ferida vários fatores de crescimento, que basta eu manter ela com um controle de umidade ideal, eu vou garantir um processo de epitelização. Ok? Essas são as referências. Aqui fica o meu contato, esse é meu e-mail, esse é meu telefone pessoal, é o WhatsApp. E aí eu vou abrir aqui para a gente poder fazer o nosso bate-papo final, tirar dúvidas, enfim, quem quiser fazer alguma contribuição. O que não der tempo da gente fazer aqui, gente, vocês podem me mandar e-mail ou mandar o WhatsApp, ok? Desde já, muito obrigado. Agradecer agora em especial a Rafaela, que também é enfermeira da Venusan, que elaborou essa belíssima e brilhante aula para a gente, e cedeu gentilmente para que a gente pudesse fazer essa explanação aqui com vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Rafaela, pela confiança, Natália, pelo convite, e deixar aqui para vocês o meu abraço, por terem nos prestigiado até agora, né? Espero ter atendido as expectativas de todos, e me colocar à disposição para outros encontros, outros bate-papos, que é sempre uma delícia compartilhar conhecimento daquilo que a gente vivencia, né? Daquilo que a gente pratica cotidianamente, daquilo que a gente acredita ser a nossa verdade e ser a nossa realização, né? E isso é importante para que a gente possa trilhar uma trajetória de sucesso, né? Para que a gente possa ter o nosso nome vinculado sempre a uma história de sucesso. Tá bom? Obrigado, gente, de coração. Marcelo, muito obrigada pela sua aula brilhante. Já recebi aqui muitas mensagens de elogio. E agora eu vou passar aqui algumas perguntas que foram feitas. Então, vamos lá. A Lorena Freire perguntou quais são as maneiras de profilaxia para evitar o biofilme. O que é que você me responde, Marcelo? Para evitar o biofilme, o surgimento, o aparecimento desse biofilme, é respeitar, primeiro, as técnicas na hora da realização do curativo, né? E já utilizar substâncias que evitem a formação do biofilme, como, por exemplo, o próprio PHNB, né? Manter a ferida limpa, gente. Limpar de maneira abundante essa ferida garante que a gente diminua consideravelmente o risco de formação de biofilme. Perfeito.
Muita gente perguntando se a aula vai ficar gravada, porque quer assistir provavelmente novamente ou passar para outra pessoa. Nós vamos deixá-la gravada sim no nosso YouTube, tá, gente? Que é o Venosan Brasil. Então, vocês vão poder ter acesso. A gente vai só fazer a edição para colocar lá, tá? Então, daqui a alguns dias, vocês podem contactar com as pessoas que fizeram um convite a vocês, que eles deixam vocês cientes de quando estiver disponível no YouTube, tá? Também tem uma pergunta aqui da Rosenildes. Ela falou assim: observar o biofilme, o que pode acontecer após as 24 horas? Acho que você falou alguma coisa do tempo, Marcelo, e ela está perguntando aqui por que observar, né? O que poderia acontecer após 24 horas? Na verdade, assim, os estudos mostram que nas primeiras 24 horas já é possível a gente ter formação de biofilme no leito da ferida, né? É difícil nas primeiras 24 horas você já observar alguma modificação, né? Até como eu falei, o biofilme a gente não consegue visualizar, não tem uma característica macroscópica, né? Existem algumas características no leito da ferida que vão nos sinalizar que pode ser, né, sugestivo de formação de biofilme. Como eu falei, mudança de coloração, a lesão começa a se tornar um pouco mais brilhante, um pouco mais translúcida. Se você perceber nas primeiras 24 horas que a lesão já começa a ter esse tipo de comportamento, já suspeite de biofilme. Mas assim, até que prove o contrário, toda ferida tem biofilme. Perfeito. Então, a Rosana Pereira perguntou sobre a necessidade de umedecer o Debrisoft Pad. Então, ela perguntou se precisa umedecer. E aí o Marcelo falou aí na aula, né, sobre a necessidade de umedecer a almofada, o Debrisoft Pad, que a gente, dependendo do tamanho dele, na embalagem tem falando quantos ml deve umedecer. Normalmente nós umedecemos com solução fisiológica ou mesmo a solução com PHMB, como o doutor Marcelo colocou aí, que na clínica dele vai utilizar, associada à solução com PHMB. A gente não orienta o uso com sabão, tá? Então, assim, por exemplo, a clorexidina desgermante. Por quê? Porque são fibras monofilamentares. Isso pode fazer com que elas fiquem muito aderidas e não consigam fazer o que se propõe, como foi mostrado no vídeo, tá? Então, deve sim umedecer a almofada menor de 10 por 10, cerca de 20 a 30 ml de solução, sendo solução aquosa, solução com PHMB, solução fisiológica, tá? Quer acrescentar alguma coisa, doutor Marcelo? Não, é isso mesmo. Perfeito. Então, a Luana Luiz perguntou aqui: no caso de não haver cobertura ideal de prata na instituição, qual a contraindicação para o uso da sulfadiazina de prata? Assim, a sulfadiazina de prata, ela tem prata, né? Ela vai, só que ela não faz liberação de prata de maneira sustentada. E hoje, pelo próprio consenso mundial do uso da prata, a sulfadiazina de prata, ela só é utilizada para queimaduras. Qual é o problema, gente? Tudo que vocês pensarem hoje em pomada, em creme, o veículo dele é a base de vaselina ou qualquer outra solução, substância emoliente. E elas perdem a estabilidade muito rápido, em torno de 6 a 8 horas, e fazem com que essa estabilidade, uma vez perdida, vire meio de cultura para a bactéria. Tem estudos hoje que mostram, inclusive, que se assemelham àqueles agar, sabe? Agar chocolate, agar sangue, que a gente aprende lá na microbiologia, na faculdade, para fazer aquelas placas de Petri, para saber se cresce ou não micro-organismo. É isso. Então, hoje, e outra coisa, se ela é utilizada exclusivamente pelo consenso para pacientes com queimaduras, tu imagina um grande queimado, tu trocar o curativo de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas, que dói demais, né? Então, não vejo necessidade. E se você parar para pensar, hoje associar a sulfadiazina de prata com qualquer outro tipo de cobertura seca, como murim, como gaze, né, vai absorver e não vai dar a umidade necessária para a ferida. Gente, vaselina, óleo não dá umidade. Então, se eu tenho que manter o leito da ferida úmido, não tenho por que pensar em pomada, ok? Então, temos outra pergunta aqui. Obrigada, doutor Marcelo, por ter respondido. Por Temos nada. outra pergunta aqui. O que fazer em caso de biofilme em ferida oncológica, onde fica inviável coberturas biodinâmicas? Como combatê-lo? Essa foi a pergunta da Francilene Siqueira.
Ó, em ferida oncológica, não é inviável usar coberturas bioativas, tá? A única coisa que eu não posso utilizar em ferida oncológica são coberturas que tenham algum componente que estimule fator de crescimento, como, por exemplo, os ácidos graxos essenciais. Mas você pode umedecer gase com um pH-NB e deixar agir no leito da ferida. Não é contraindicado, não, tá bom? Perfeito. Então, tem mais uma pergunta aqui, feita pela Jennifer Maviani, sobre o procedimento com o Debrisoft Pad. Ela pergunta se ele é estéril. Sim, é um produto estéril, tá? Então, o procedimento ele é estéril. E outra pergunta aqui, da Joana, é sobre a função do carvão ativado com prata. Nós também temos, que é o Vlivactive AG. Você quer falar um pouco, doutor Marcelo, sobre a função do carvão ativado com prata? Não, o carvão ativado, ele é uma cobertura que ele tem um baixo poder de absorção, tá? Mas, basicamente, a ação do carvão é fazer adsorção, quebra de moléculas que produzem mau odor. É isso que ele faz. E a prata que contém no carvão ativado vai fazer a ação antimicrobiana como qualquer outra prata iônica disponível no mercado. Basicamente é isso. E ele acaba controlando o mau cheiro, o odor, né, aquele odor pútrido, fétido das feridas por causa do carvão, que ele quebra essas moléculas, ele volatiza essas moléculas que são com odor desagradável. É isso que ele faz. Isso, e nós chegamos aqui, né, para inovar com a tecnologia do nosso carvão ativado, que ele é super absorvente, Marcelo. Então, ele tem alta capacidade de absorção. Exatamente um destaque aí. O Vlivactive AG, ele é novo, tá? Aqui no Brasil, nós trouxemos ele esse ano. Uhum. E aí ele veio com essa capacidade, porque de fato o que a gente encontra normalmente é com pouca capacidade de absorção. Porém, o Vlivactive ele vem com várias camadas e algumas delas com alta capacidade de absorção. E aí, consequentemente, ele vai ter essa capacidade de absorção, né? Tem a ação antimicrobiana da prata e vai ter também alta capacidade de absorção, além de ser não aderente. Então, é um produto bem completo. É o Já mande Vlivactive uma AG. caixinha para mim para eu testar, por favor. Com, com certeza. Então, gente, nós estamos avançando aqui bastante na hora, tá? Eu peço desculpas aqui, a gente não conseguir responder aqui as perguntas. Eu vou deixar aqui as nossas redes sociais, tá? Então, eu falei já do YouTube, né, que é o Venosan Brasil. Nós temos também o Instagram, que é o @Venosan Brasil. E aí vocês podem estar entrando em contato pelas nossas redes, onde nós vamos estar direcionando o enfermeiro que está mais perto de vocês, os nossos representantes, propagandistas vendedores que estão mais perto de vocês, para estarem passando questão de valores, que algumas pessoas já perguntaram aqui dos produtos, onde vende, onde vocês podem encontrar, e outras questões também técnicas que vocês queiram saber. Falando com a gente pelo Instagram, você vai ser direcionado a quem está mais perto, tá? E aí a Venosan se coloca à disposição aqui em nome da Venosan para todos vocês. Doutor Marcelo, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não. Tá ótimo. Então, gente, eu agradeço muito a todos que estão aqui. Foi uma troca muito boa, tá? Mais uma vez, me coloco à disposição e entre em contato com a gente para tirar todas as dúvidas que não conseguiram tirar aqui e as informações também que não obtiveram por aqui diretamente. E lembrando que a aula vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, Venosan Brasil. Obrigada, gente. Obrigada, doutor Nada. Marcelo. Tchau, Obrigada a tchau. todos. Tchau, tchau. É isso, tchau, tchau.